Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje, bem de manhãzinha, mais precisamente às 5h40 da manhã, eu saí de casa de carro e fui fazer a minha corrida matinal. E assim que eu cheguei em uma determinada esquina, parei, olhei para baixo, vinha um carro lá longe, uns 70, 80 metros de distância. Como dava tempo pela distância, eu avancei. Assim que eu atravessei a rua, o motorista começou a buzinar desde a hora que ele me viu atravessando a rua, até a hora que eu já estava na metade da quadra, quando ele cruzou a esquina. Isso às 5h40 da manhã. E eu pensei, deve estar com algum problema. Mas com toda certeza, isso aí é fruto do orgulho. E eu encontrei alguns amigos, e estava comentando isso, e fiz exatamente esse comentário, que era fruto do orgulho. Aí a coisa ferveu, porque estávamos eu e mais 3 pessoas, e eles perguntaram, como assim, por que orgulho? Não tem nada a ver. Ele estava na preferencial, ele tem um direito. Eu falei, tá aí o orgulho. Não, mas... Aí o outro rebateu, mas era muito cedo, ele estava longe, não precisava ter buzinado. Ah, mas se eu tivesse lá e um carro atravessasse na minha frente, eu também ia buzinar. E ficou aquela discussão entre se era orgulho, se não era, por que era, por que deixava de ser. E eu entendi que muita gente ainda tem uma certa dificuldade do entendimento do que seja esse tal de orgulho. E eu decidi, então, fazer hoje a nossa reflexão sobre o orgulho. E o tema seria do orgulho à humildade. Bom, é um tema muito profundo, muito vasto, que não vai dar tempo, obviamente, de discutirmos isto. E eu também pensei que poderia ser muito maçante nós ficarmos aqui falando de definições teóricas ou dando exemplos. Então eu resolvi fazer uma coisa diferente hoje. Nós vamos analisar algumas definições, o que a doutrina espírita fala e como ela vê a questão do orgulho. E depois nós vamos ilustrar com um dos livros que narra a reencarnação de um senador romano, o maior exemplo de orgulho, que ao longo dos milênios fez essa viagem do orgulho à humildade. Então ali a gente pode tentar entender as consequências mais profundas do orgulho. Segundo, antes de mais nada eu quero dizer que eu não vou dar spoiler do livro. O livro tem 474 páginas. Com várias tramas de vários personagens, com várias histórias, e naturalmente eu vou falar de uma delas e de maneira ultra, mega, super resumida. Segundo Joana de Ângeles, o orgulho é o pai de todos os males. É do orgulho que desencadeia todos os nossos defeitos. É do orgulho também que desencadeia todas as tragédias. Ela chega a falar que o motivo, a base de todos os conflitos, de todas as guerras que já existiram até hoje e que continuam existindo, é o orgulho. É por causa do orgulho que nós discutimos, que nós brigamos, que nós ofendemos, que nós não queremos pedir perdão. E é por causa do orgulho que nós temos muita dificuldade em perdoar. E quando a gente fala isso, alguém pode falar assim, não, mas
Eu tenho amor próprio. Sim. O amor próprio, ele é saudável. Só que o amor próprio, ele vai até um limite. Quando nós ultrapassamos esse limite e exageramos o nosso amor próprio, ele evolui para um vício que se chama egoísmo. E que, segundo os espíritos, inclusive o próprio Emmanuel, é o mais radical de todos os vícios. Radical daí vem de raiz, ou seja, ele está na raiz de todos os vícios. Então nós temos o orgulho, e a prática do orgulho leva ao egoísmo. Agora, um pouco, a gente vai entender como que é isto. E a prática do egoísmo nos leva aos mais diversos vícios. Basicamente, nós temos dois tipos de orgulho, que a psicologia, que a sociologia, que as culturas chamam de orgulho positivo e orgulho negativo. Eu, particularmente, não acho que exista orgulho positivo. Mas esse orgulho, que é conhecido como orgulho positivo, ele seria aquele orgulho de nós mesmos. Um orgulho até certo ponto saudável. Por exemplo, eu tenho orgulho que o meu filho se formou. Ele pegou o diploma e eu fiquei muito orgulhoso com isso. Eu tenho muito orgulho da cidade que eu nasci. É uma cidade próspera, gostosa, de povo acolhedor. No entanto, se esse orgulho ele não for bem trabalhado, bem talhado, ele pode evoluir para outro orgulho que é pernicioso, que não é saudável, que é aquele que faz com que a pessoa se sinta acima de tudo e acima de todos. Esse é o pior orgulho. Pegando os dois exemplos iniciais, eu posso ter orgulho porque o meu filho se formou. Mas se eu começar a achar que o meu filho que se formou é o melhor aluno, ou é o melhor profissional, ou é o melhor de todos os filhos, aí eu já preciso ter cuidado com esse tipo de orgulho. Se eu tenho orgulho, por exemplo, da cidade que eu nasci, porque eu me satisfaço com a oportunidade de ter nascido ali, eu gostei ou eu gosto de ter vivido ou de viver ali, isso é natural. Mas quando eu resvalo para o bairrismo e começo a achar que a minha cidade é a melhor de todas, que não tem nada igual, isto é orgulho. Ou seja, é natural e até saudável eu ficar feliz pelas minhas realizações, pelas minhas conquistas. Agora, quando eu acho que eu fiz aquelas conquistas ou aquelas realizações porque eu sou melhor, aí a coisa começa a complicar. E quando a gente fala da aplicação do orgulho no nosso dia a dia, talvez a manifestação mais comum do orgulho é a nossa dificuldade em perder, ou seja, é não sabermos perder. Por exemplo, nós não queremos perder nada de ninguém. Nós não queremos perder a namorada ou o namorado. Nós não queremos perder a promoção do trabalho. Nós não queremos que o nosso time perca. Nós não queremos perder, por exemplo, uma discussão. E às vezes, por causa do orgulho numa discussão, nós somos capazes de ofender a pessoa que está discutindo conosco, sem ao menos pensar que uma frase ou uma palavra mal colocada, simplesmente para uma defesa gratuita, pode criar ali um cisma, um rompimento da relação, ou uma ofensa profunda que vai fazer com que aquela pessoa passe a nos ver com outros olhos. No entanto, por conta do orgulho, é que nós revidamos imediatamente quando numa discussão alguém nos ofende.
Só que psicologicamente falando, quando nós fazemos esse revide imediatamente, é porque nós não queremos prestar atenção na crítica. Porque a crítica, quando nós não aceitamos, nós a chamamos de ofensa. Para o orgulhoso, tudo aquilo que ele não concorda é ofensa. E nós não aceitamos essa crítica porque, se formos observar a crítica, seremos obrigados a olhar para dentro de nós mesmos. Será que aquela crítica é real? Será que ela procede? E quando nós descobrimos que ela procede, aí o orgulho dói. Porque o gosto da derrota, ou da realidade, ou da verdade para o orgulhoso, ele é bastante amargo. Descobrir-se que é pior do que o adversário, para o orgulhoso, é um gosto extremamente amargo. Por quê? Porque o orgulhoso se crê acima de todos, melhor inclusive que os seus adversários. E isto faz nascer uma série de outros sentimentos, de outras questões que vão profundamente no ego daquele orgulhoso. Nós podemos dizer, por exemplo, que o orgulho tem várias facetas, vários prés. A presunção, o preconceito, a prepotência, a indiferença, a vaidade, a inveja, o melindre. E tantas outras facetas que a gente poderia passar aqui muito tempo analisando, que se você for fazer uma observação da sua raiz, da sua gênese, vamos perceber que eles existem por causa do orgulho. A mágoa, geralmente ela nasce por conta do orgulho ferido. Porque nós nos julgávamos acima da pessoa. Certa feita chegou uma mulher na casa da prece em Uberaba, com uma carta na mão do Chico e disse: "Isso aqui não é meu filho." E amassou a carta, rasgou, jogou no rosto do Chico, cuspiu nele, xingou e falou tudo para o Chico. E ele calmamente limpou o rosto daquele cuspe e todo mundo assustado olhando. Quando ela terminou, ela virou-se e saiu, batendo os pés. E naturalmente todo mundo se virou e disse: "Chico, como assim? Aquela mulher vem, te enche de impropérios, fala esse tanto de inverdades, te humilha aqui perto de todo mundo e você não faz nada, Chico." E ele com muita calma disse: "Meu filho, só se sente humilhado aquele que se acha acima dos outros. Que quando é rebaixado, se sente humilhado. Como eu nunca saí daqui de baixo, eu nunca levantei, então ela não me humilhou." É difícil para o orgulhoso entender uma passagem como essa. Beleza, mas afinal, por que nós temos o orgulho? Por que nós somos orgulhosos? Lá no livro Obras Póstumas, na sua primeira parte, intitulado Egoísmo e Orgulho, tem uma pergunta: qual a origem do egoísmo e do orgulho? E em resumo, destacamos o seguinte: o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm a sua razão de ser e a sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Ele não criou o mal, o homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é o que o torna mau e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. O que isso quer dizer? Então se o orgulho deriva de um instinto básico, o instinto de conservação, Deus errou.
Então, se eu desenvolvi o orgulho por conta disso, eu não sou culpado pelo orgulho. Esta é a visão da teologia dogmática, que diz que a alma nasce perfeita, mas que a carne é fraca. E como o corpo é herdeiro do pecado original, nós desenvolvemos o orgulho. Portanto, o orgulho não é necessariamente uma culpa nossa, mas nós temos que trabalhar o orgulho para que ele não fira a lei de Deus. A doutrina espírita vê muito diferente. Porque para a doutrina espírita, na nossa primeira reencarnação como seres humanos, nós nascemos sem nenhuma imperfeição, mas também sem nenhuma virtude. E embora nós sejamos dotados da lógica, do raciocínio, nós começamos a trabalhar o nosso aprendizado. E, por exemplo, um homem da caverna, ele busca defender o seu espaço, a sua morada, a sua família. Quando chega um visitante ou alguém desconhecido, ele tenta se impor sobre ele como se estivesse marcando o território. O que é isso? O instinto de conservação. Eu estou mantendo a minha vida e a vida dos meus. No entanto, quando você, no caso, o homem da caverna, ele passa a exagerar naquilo, achando que ele é muito bom porque ele é capaz de defender o seu espaço contra qualquer invasor, ele está exagerando o instinto de conservação e ali começa a nascer o orgulho. Se a lavoura dele, mais para frente, quando já está plantando, se a lavoura dele, por algum motivo natural, foi melhor do que a lavoura da tribo vizinha, ele começa a achar então que ele é um privilegiado, que ele é o melhor. E ali ele vai crescendo o seu orgulho. E quando ele começa a se achar tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que se crê merecedor de vantagens, porque ele é muito bom, e ele começa a exigir essas vantagens, ele começa a exigir que as coisas sejam dadas a ele, ali está surgindo o egoísmo. Beleza. Então eu entendi que o orgulho é diferente do que diz o dicionário, que fala que é um sentimento exagerado da nossa valia. Porque o orgulho não é um sentimento. O orgulho é um modo de pensamento, é uma interpretação. É um achismo. Eu acho que eu sou melhor. Eu não sinto que eu sou melhor, eu acho. E os espíritos todos dizem que o orgulho e o egoísmo são os maiores males da humanidade, que está atravancando a evolução da humanidade. Mas alguém fala assim, mas eu ouvi falar, tem uns palestrantes aí na internet, que afirmam que a partir de 2057 a Terra já será um planeta de regeneração. Porque o Chico havia dito assim, assim, assado, ele fez umas contas lá, então ele acha que o Chico quis dizer aquilo, e ele está afirmando, e tem um monte de espírito ainda atrás acreditando. Aí eu passo a observar as pessoas, as ações, as reações, a mim mesmo inclusive, e eu fico pensando, será que 35 anos, a partir de 22, o planeta já será tão diferente assim? Aí eu lembrei de uma passagem de A Gênese, no capítulo 18, intitulado Os Tempos São Chegados, no item 16. Anota Kardec. O progresso intelectual ocorrido até os nossos dias, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Mas só ele é impotente para regenerá-la. Tanto que o homem será dominado pelo orgulho e o egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e dos seus interesses pessoais.
É porque ele os aplica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de os destruir. O progresso moral somente pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra em colocando um freio às más paixões. Só ele, o progresso moral, pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz e a fraternidade. E finaliza. É ele, o progresso moral, que baixará as barreiras dos povos, que fará tombar os preconceitos de casta e calar os antagonismos e seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viver na dependência um dos outros. Será que 35 anos é suficiente para isso? Bom, será que 350 anos é suficiente para isso? Ou será que 3.500 anos seria talvez razoável para começar isso? É por isso que eu gostaria de fazer essa análise, buscando as últimas reencarnações conhecidas do nosso Emmanuel. No livro Há 2000 anos, psicografado pelo nosso Chico, escrito pelas mãos daquele que viveu a história, que é um livro fenomenal, que eu indico para todos que não o leram, e os que o leram, que o estudem, que foi um livro escrito em 140 dias. 3 meses e pouco. Um livro que, segundo os estudiosos, trouxeram mais de 200 revelações históricas acerca da época de Jesus. E que, como eu disse, é uma trama que envolve vários personagens. E que vale muito a pena nós lermos. Os personagens centrais dessa trama é o senador Públio Lentulus Cornélius, a sua esposa Lívia Lentúlia, e a sua filhinha, que à época tinha 7 anos, Flávia. O livro começa entre um diálogo de Públio e Flamínios, um dos seus melhores amigos, que tinha como esposa Calpurnia, uma pessoa extremamente venenosa. Aliás, confundindo, Calpurnia, que não era uma pessoa extremamente venenosa, era uma pessoa muito boa. Estou confundindo com a Fúvia. No início, no diálogo dos dois, Públio diz para o seu amigo que ele havia tido um sonho, porque ele estava se questionando se a doença da sua pequena Flavinha não era uma questão de outras vidas, porque eles eram patrícios, ou seja, romanos. Ele, um senador, uma espécie de juiz. Na posição que ele estava, em Roma, ele estava, como todos os senadores, apenas abaixo do imperador. Então era uma pessoa que tinha muito poder, poder de vida, de morte sobre qualquer um. Ele poderia dar uma sentença a qualquer hora, sem nenhum questionamento de ninguém. Muito ricos. No entanto, eles não aceitavam que a sua filha teria lepra. Uma doença que estava destruindo a infância da sua filhinha. Tanto que os médicos diziam apenas que era uma doença de pele. Eles evitaram falar que era lepra, porque, pela lei, os leprosos deveriam ser isolados. E ele então, tentando todo tipo de tratamento, e muito sofrido, porque é pai, ouviu um escravo grego,
falar sobre a possibilidade de outras vidas. Ele achou aquilo curioso. E naquelas noites anteriores, ele narrando para o seu amigo que havia tido um sonho, onde ele, Públio, se via na pessoa do seu bisavô, Públio Lentulus Sura. E ele dizendo que o seu bisavô estava envolvido na conspiração de Catilina, onde tentava uma conspiração, à época que Roma era uma república, para que Catilina assumisse o poder. E ele mandava matar pessoas, assassinar várias pessoas, inclusive cegava seus adversários políticos, ele mandava cegar e assistia o procedimento. Até que foram delatados, Catilina e toda a turma foram presos e ele foi morto. E ele disse que aquele sono mexeu muito com ele e que depois daquilo ele foi ver uma imagem, uma escultura do seu avô, do seu bisavô, e percebeu que o seu bisavô era muito parecido com ele. Pegou lá alguns papiros de decretos do seu bisavô e percebeu que a caligrafia, a assinatura era muito parecida com a dele, e ele se sentia daquele jeito. E naturalmente, o seu amigo Flamínio disse que aquilo era bobagem. E ele disse: o pior não foi isso. Que depois que eu fui morto, eu me vi no tribunal de frente a vários juízes, que eram luminosos, dizendo que eu iria reencarnar, que eu iria voltar novamente nascendo em berço de ouro, que eu teria poder, que eu teria dinheiro, que eu teria todas as condições, e que receberia como apoio aquela que me tirou de uma zona de sofrimento que eu sofri muito depois que eu fui morto. No entanto, que eu teria todas essas provações, mas chegaria um momento que eu deveria renunciar a tudo isto e preparar a minha alma para uma nova fase, um novo período de amor e humildade. Flamínio Severus disse: isso é bobagem. Você está precisando descansar. Arrume uma desculpa política. Por que você não vai para a região da Judéia? Leve a sua filha, o ar de Jerusalém é muito bom. E lá, com toda certeza, ela irá melhorar. E o interessante é que nós vemos nessa posição, de ele ver-se como o bisavô, que era extremamente rico, poderoso, e reencarna novamente como um senador romano, igualmente rico. E muita gente acha que reencarnação é lei de Talião. Abusou do dinheiro, obrigatoriamente nasce pobre. Abusou do poder, obrigatoriamente nasce sem poder. Em diversos relatos a gente vê que a lei divina não é lei de Talião. E que ela tem muitos matizes que nos encaminham sempre à reparação e ao crescimento. Ele então se organizou quando nasceu o seu segundo filho, Marcos. E quando foram para Jerusalém, eis que Flamínio diz: tenha cuidado. Lá está tendo áreas de rebelião. As pessoas são muito selvagens, agressivas. Levem centuriões, levem muitos escravos para protegê-los. E caso seja necessário, Públio, mostre a superioridade romana e haja com severidade. Do porto de Óstia, foram para o porto de Jope, ou porto de Jafá, em hebraico. E ali, um séquito de escravos, de alguns centuriões, os levavam a caminho de Jerusalém, quando chamaram muita atenção, porque era uma visão diferente de nobres patrícios. Uns transeuntes xingavam, outros falavam impropérios, quando um jovem, conhecido como Shaul de Joras, em hebraico, ou Saul de Joras, em português,
atira uma pedra contra a caravana e atinge o rosto da sua esposa Lívia. E o rapaz, muito jovem, sai correndo no meio das pessoas, ele manda que os guardas o persiga e o pegue. E eles o trazem. O senador então ordena que ele seja chicoteado ali mesmo. Até o ponto de Lívia pedir para que pare, porque ela não suportava mais ver aquilo, a sua filha chorando. E ali mesmo, ele decreta a condenação daquele jovem às galeras. Que era praticamente um decreto de morte, porque aquela condenação faria com que a pessoa virasse escrava, sendo remadora naqueles barcos conhecidos como galeras, pelo resto da vida. Ninguém conseguiria sobreviver mais do que 5 anos nos porões insalubres das galeras. Ele então lembra da palavra do seu amigo, que deveria ser muito severo, só que o seu coração um pouco treme, porque às vezes não precisava daquilo, mas nós temos que impor a superioridade romana, o orgulho. Por conta de uma pedrada, que nem machucou muito o rosto da sua esposa, por orgulho ele chicoteia o jovem até quase à morte, e o condena literalmente à morte. Eles chegam então em Jerusalém, quando ele conhece o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. E ali a sua esposa Cláudia, que era uma pessoa muito boa, abraça Flavinha, mesmo vendo ela com o corpo todo coberto de feridas pútridas, inclusive já exalando um odor muito forte. E Pôncio Pilatos, à primeira vista, se apaixona por Lívia. E começa ali então um assédio, uma sedução velada. E eles começam os primeiros dias, ele se instala em seu palácio. Quando ele estava trabalhando em seu gabinete, e chega um pretor e diz: senador, tem um judeu ali fora, vendedor de frutas, de morangos, que pediu uma entrevista. Ora, mande ele entrar logo, que eu não tenho tempo para isso. Era André de Dioras, que se identifica como o pai daquele jovem, e disse: senador, eu venho pedir pelo meu filho, que é um jovem, é uma pessoa deslumbrada pela vida, inconsequente, que não queria ferir ninguém, e ele fez algo sem pensar. E o Senhor foi muito duro. Quem é você, judeu, para questionar os mandos de um senador? Olha o orgulho. Mas eu peço apenas que o Senhor reveja, meu filho não vai suportar muito tempo, senador. Eu, como pai, estou muito dorido e garanto para o Senhor que, se lhe der uma segunda chance, o Senhor nunca mais o verá e ele jamais repetirá isso. E ele quase que escorraça com o pai ali, dizendo que ele não volta atrás na sua palavra. E por conta do orgulho, ele decreta, naquele momento, ou melhor, por conta do orgulho, naquele momento, ele determina o seu futuro e da sua família. Porque ao sair, André de Dioras promete vingança. Diz que o senador irá saber o que é viver com alguém no pé dele para fazer vingança. E a vida segue, o senador sempre muito angustiado. Mas o amor de Lívia, o amparo daquela esposa fraterna, carinhosa, amorosa, sempre o amparava. E quando ela percebeu que ele estava muito angustiado, numa noite muito gostosa, na varanda do palácio, ela pega a sua lira, que é uma espécie de harpa, e começa a cantar um poema que o senador havia escrito para ela ainda quando eles namoravam, chamado Alma Gêmea. Essa última música que o Alcione cantou aqui antes de abrir a palestra. E aquilo acalma ele profundamente. E eles percebem que Flavinha já começa a apresentar algumas melhoras. E ele fica muito animado, a mãe muito mais, porque realmente o ar de Jerusalém era muito bom. No entanto, muitas
coisas vão acontecendo e por não se adaptarem aos parentes de Jerusalém, eles resolvem então mudar-se para a proximidade do lago da Galileia, mais propriamente dito, em Cafarnaum. Ele então resolve alugar uma vila próxima à cidade, para ter mais privacidade, mais sossego. E lá em Cafarnaum ele começa a ouvir falar muito do profeta. Um novo profeta que havia promovido curas, que ele já tinha ouvido falar certa vez em Roma, outras vezes em Jerusalém, mas ali. Começaram a falar muito. E a sua serva, melhor dizendo, a serva de sua Lívia, que era uma pessoa muito simpática a essa nova doutrina do profeta, dizia sempre das curas milagrosas que ele fazia, das carnes que ele retificava de pessoas leprosas, e dizendo, por que não leva Flavinha? Lívia, então, não sabia por onde chegar ao seu marido, porque ele não aceitaria. E de uma maneira inexplicável, o estado de Flávia começa a piorar vertiginosamente. E ele desespera, manda trazer os maiores médicos, isso não resolve nada. Até que por fim, movida pela dor, Lívia chega e diz, meu marido, por favor, procure o profeta, é a última chance que nós temos. Como que um senador romano vai procurar mais um desses mágicos, um galileu, sabedor que sou que nada que é bom vem da Galileia? E Ana então chega desesperada, falando que Flavinha está muito ruim, muito mal, respirando com dificuldade, e ele se aproxima e diz, minha filha, fala o que você quer para melhorar. Tudo o que você quiser nesse exato momento eu mando buscar, mas eu quero que você melhore. E ela com dificuldade diz, papai, o profeta, procure o profeta. O senador então se dobra à dor da filha, mas orgulhoso, diz que irá sozinho, que não vai procurar o profeta, que vai andar e tentar casualmente encontrá-lo. Ele então sai ao final da tarde, quase caindo a noite. Vaga pela cidade, passa pela praça do templo e resolve ir para a orla do grande lago de Tiberíades, o mar da Galileia. E ali ele pensando, como que eu vou conversar com esse profeta? Ele fala aramaico, eu não sei falar aramaico. Como que eu vou falar com alguém inferior a mim, sem que ninguém veja? E a noite já começou a cair, e ele ali reflexionando, começou a sentir a brisa, o som das águas, e ele entra numa espécie de torpor. Senta-se em um banco de pedras. E aqui acontece a principal parte da sua vida que Emmanuel diz que nunca esqueceu em mais de 2000 anos. Que é um trecho um pouco longo, mas que eu faço questão de ler para que a gente não perca a beleza desse diálogo. Narra Emmanuel no livro. Diante dos seus olhos ansiosos estancara a personalidade inconfundível e única. Ele percebeu chegando alguém. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração mergulhavam ondas de sentimentos que até então lhes eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe nos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível
fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele com a visão concretizada de um dos seus deuses das antigas crenças e, pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida em todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor, senador, que me procurastes publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim, a fé e o amor da tua mulher, porque é fé divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que o seu espírito parava numa atmosfera de sonho, tais as condições desconhecidas e imprevistas que se lhe apressavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados no jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho pelo sendal dos erros clamorosos, encontra hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer, o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana estará subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa, portanto, senador, para o teu espírito nesse momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, para que seja ele, em seu coração doravante, um cântico de amor e humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. Se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso, pastor das almas humanas, desde a formação desse planeta há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas, ao reinado de Deus e de sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração, espanto e humildade. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, um senador do império, revestido de ombro de todos os poderes distantes de um vassalo, no minuto lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Jesus, então, ouvindo os seus pensamentos, disse: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça do meu Pai, que está no céu. Um dia, deixarão de existir as suas águias poderosas sobre um punhado de cinzas misérrimas,
Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso desses séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Agora, senador, volta ao lar consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu a tua casa o que consideras alegria com o restabelecimento da tua filha, não te esqueça que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante do nosso Pai. O senador quis falar, mas a voz tornava embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, mas notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou, estarrecido e dormiu. Lá para as 22 horas ele acorda, vai para casa e chega lá e descobre que a sua filha foi curada. No entanto, as provações do senador começam ali. O André de Diores, o pai de Shaul, sequestra o seu bebê. E como vingança, cria aquele bebê como se fosse um escravo. Outra figura, Flávia Lentulus, que era a amante oficial do governador, começa a tramar contra Lívia, por ciúme do próprio Pilatos, que estava apaixonado a Lívia, e diz para o senador que, na verdade, foi Lívia que havia organizado o sequestro do próprio filho, porque, já que Flávia estava curada, ela não queria voltar para Roma. É claro que o senador não acredita, mas ali começa a nascer uma desconfiança. Em paralelo a isso, Lívia sempre vestia roupas de escravas para ir ao encontro de Jesus nas suas pregações. Quando o senador uma vez descobre, começa a questionar: por que você sai disfarçada de escrava? Onde você está indo? Olha a desconfiança como filha do orgulho. Ela então justifica, mas ele não aceita. Até que por fim, próximo à Páscoa, antes chega um convite do governador para que eles vão até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Pilatos convida, eles vão, Jesus é preso. Quando Jesus é levado para Pilatos pela primeira vez, o senador Públio Lentulus estava ali. Ele que sugere, vendo o povo afoito, que leve o prisioneiro até Anás. Ao final da madrugada, ele retorna. E Lívia, ficando sabendo através de Ana que Jesus havia sido preso, veste a roupa de escrava para não ser reconhecida e vai até o palácio de Pilatos tentar pedir por Jesus. Flávia Lentulus, sabendo daquilo através do pretor, imagina que ela está indo encontrar-se com Pilatos e organiza então um flagrante. O pretor diz para Pilatos que Lívia está ali. Ele, imaginando que ela queria um encontro íntimo, pede para que ela seja levada ao seu gabinete particular. Lá, ela então pede para que Jesus seja solto. Ele diz que não tem mais como, porque já havia entregado para o povo. Que escolhera que soltasse Barrabás, então já estava feito. Ela chora, vai embora, e quando ela sai do seu gabinete de Pilatos, eis que Flávia está com o senador e mostra a lá a sua esposa traindo. Ele chega em casa extremamente revoltado, briga com ela e diz: eu não vou te matar, eu não vou te bater, mas a partir de hoje, você vai viver aqui nessa casa como uma serva, eu não quero que você nem aproxime da nossa filha. E por 25 anos, a mantém isolada, liberando apenas que ela participasse dos cultos cristãos. Ela então segue a sua vida. Quando o seu amigo de Públio, Flamínio Severus, fica doente, obrigando-os a voltar a Roma. Flamínio morre
E a sua esposa, calpúnia, logo depois cai muito doente, chama o senador e diz que a sua esposa é uma boa pessoa, que ela não deveria ter sido tratada daquele jeito. E ele diz: sim, eu concordo, há 25 anos eu tenho pensado nisso. E depois dessa nossa conversa, eu irei pedir perdão, só que não vai ser hoje nem amanhã. O imperador vai fazer uma homenagem àqueles senadores com mais de 20 anos de trabalho ao império, e nós seremos homenageados no grande circo. E lá naquele momento de glória, eu oferecerei todos os meus prêmios, e ajoelharei nos seus pés, e pedirei perdão. 4 dias depois, naquela noite, quando ele vai dormir, ele passa pela porta do quarto e ouve Lívia lá dentro tocando a sua lira, cantando a canção Alma Gêmea, e diz: meu amor,